Tem uma palavra para compartilhar com você, meu irmão, nessa noite. Amém? Quem veio a este lugar ouvir uma palavra de Deus ao seu coração? Que seja uma noite onde o Senhor vai falar no meio de nós. Onde o Senhor vai quebrar correntes em nome de Jesus. Onde o Senhor vai escutar a batida do nosso coração na frequência que Ele deseja. Onde o Senhor vai escutar a nossa voz em resposta ao chamado que Ele já está fazendo conosco desde o início dessa reunião. Eu creio, Deus tem chamado a gente desde a primeira oração desse culto. E a resposta a gente vai dar ao Senhor quando a gente estiver voltando para a nossa casa e vivendo o nosso dia. Amém? Glória a Deus. Te convido gentilmente a abrir a sua Bíblia lá no Velho Testamento, no livro de Êxodos, no capítulo de número 3. A personagem, o nosso querido Moisés, ele vai falar ao meu e ao teu coração. Moisés, creio eu, vai ser usado pelo Senhor para, através da história dele, mudar alguma coisa na nossa história. Amém? Eu quero ler apenas o primeiro versículo nesse primeiro momento e a gente vai caminhando nos 10 primeiros versículos que eu lerei do capítulo de número 3 na noite desse dia. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Êxodo do capítulo 3, versículo de número 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, fala ao nosso coração. Meu irmão, minha irmã, existe uma verdade na existência humana. Os lugares onde a gente se encontra fazem diferença na nossa vida. Lugar fala de alegria, de tristeza. Lugar fala de paz. Lugar fala de tormenta. Lugar fala de sorriso, mas lugar também pode falar de lágrimas e de perdas. Essa semana, eu tive a alegria de atender lá no meu trabalho uma jovem, Bruno, que está casando. No próximo final de semana agora ela vai casar. E aí eu e Jéssica, a gente bateu um papo com ela, com a mãe, né, com ela, uma jovenzinha, bem novinha. E ela vai passar a lua de mel, onde a gente comemorou o nosso 3º ano de casado, que é o lugar mais lindo do Brasil que eu já fui na minha vida, gente, que é lá na Serra Gaúcha. Ela vai passar a lua de mel lá. E aí eu estava falando para ela, né, eu e Jéssica, a gente falando lá para a mãe dela, para ela, sobre o que era a experiência que a gente teve naquele lugar. Gente, meu Deus do céu, que memória incrível eu tenho daquele lugar. Eu fecho o olho e eu cheiro, quando eu passei nas plantações de uva, né? E o cheiro do lugar é tão impressionante, tão maravilhoso, que eu fecho os olhos aqui, e minha memória é muito fértil, eu quase que consigo sentir novamente o cheiro daquelas uvas, daquela plantação. E é assim com lugares. Às vezes a gente sente o cheiro de uma flor e lembra de um enterro que já foi. É ou não é assim? Às vezes a gente sente o cheiro de um perfume e lembra de um amigo que se foi e usava aquele perfume. As nossas memórias são repletas de lugares, porque os lugares são repletos de significados para a gente. E a gente tem muitos significados
que são trazidos, irmãos, a partir desses sentimentos que a gente vai construindo com a vida. Moisés, aqui nesse capítulo 3, ele está num lugar muito diferente em sua vida. Moisés, irmãos, ele nasce para morrer. A morte de Moisés era certa. Ele é colocado num cestinho e jogado para morrer num rio. Pastor, jogado para morrer, mas ele não foi encontrado, pastor. A história, eu vi o filme, eu vi o príncipe no deserto, pastor, eu vi o filme, criancinha não foi encontrada. Irmãos, mas o filme é bonitinho, embeleza. A história real é que Moisés foi colocado num cesto e jogado para morrer num rio, que até hoje é cheio de crocodilos, que mal pode ver um sanguinho ou um movimentozinho de um bichinho diferente, que aquela bocarra cheia de dente mata. Moisés foi jogado para morrer. Diz a história narrada aqui na Bíblia que milagrosamente o menininho Moisés é encontrado à margem do rio, um pouco mais na frente. E quem acha ele é a filha do imperador à época. A mulher se apaixona pelo bebezinho, pega o bebezinho para ser criado por ela, numa linda história de favor, numa linda história de amor, numa linda história de carinho, numa linda história de acolhimento, de afeto. Existe inclusive um ramo da teologia que se chama tipologia, que vai dizer que aquele momento de Moisés é uma história que é um tipo da história de Jesus Cristo. Que assim como Moisés, que foi bebezinho colocado num cestinho para morrer, foi o bebezinho Jesus que nasce e é colocado também humildemente em algo semelhante a um cestinho e é nascido num ambiente de pobreza e de morte. Moisés é achado por aquela mulher, é criado por aquela mulher. Moisés cresce em meio aos palácios, os palácios de Faraó. O Egito era o centro do planeta Terra naquela época. O Egito mandava naquela época no mundo. Era o mais rico e fantástico lugar para se crescer naquela época. E Moisés, que nasce para morrer, agora vive como um rico, que nasce já debaixo de desesperança, vive uma vida, os primeiros 40 anos da sua vida, numa vida abastada, uma vida maravilhosa. O que Moisés podia pensar da vida com 40 anos? Meu irmão, eu nasci para morrer, e eu sou o sujeito mais sortudo da face da terra. Helder, é isso que Moisés devia achar da própria vida? É isso, Rafael, que ele devia achar de si mesmo com 40 anos de idade? Ele deveria olhar todo dia no espelho, quando estava escovando o dente, com aquele creme dental Oral-B e aquela escovinha azul que ele tinha, William, e ele escovava o dente todo dia, olhava no espelho e fazia aquela fala: eu sou um sujeito sortudo, homem sortudo eu sou, 40 anos, nasci para morrer, o crocodilo não me comeu, fui achado pela princesa e cresci no palácio. Mas irmãos, aos 40 anos de idade,
Moisés aprende uma verdade que grita no coração de todo crente que aprende a caminhar com Jesus Cristo. A verdade que o lugar de Deus na nossa vida, ele compreende alguns outros lugares que a gente precisa passar antes de chegar no lugar que Deus preparou para a minha e para a tua vitória. Moisés aprende que ele precisava, antes de contar a sua história de vida, passar por um lugar de mudança de rumo. E a vida dele faz uma mudança de 360 graus quando ele faz 40 anos de idade. Ele sai do palácio, ele inicia a vida, gente, presta atenção, ele inicia a vida com derrota, vive os 40 primeiros anos da vida com uma vida plena, abastada, cheio de tudo do bom e do melhor. Todo dia ele escolhia: hoje eu vou tomar um todinho com torrada, ou eu vou comer um pãozinho pro Revita com Nutella. Ele todo dia, Bruno, ele escolhia. Era uma vida maravilhosa por 40 anos de sua vida. Mas aos 40 anos, o rumo da sua história faz uma guinada. E ele volta agora para uma realidade pior do que a boca do crocodilo. Ele vai para o deserto. Ele vai para um lugar onde ele não era príncipe. Ele vai para um lugar onde ele não tinha mais o cafezinho da manhã nas mãos. Ele tinha agora que trabalhar para ter alguma coisa. Agora ele não era mais respeitado por ser o filho de Faraó. Ele agora, para ser alguma coisa, ele tinha que arregaçar as mangas e trabalhar. Ei, meu irmão, minha irmã, quem sabe não está chegando um tempo na tua vida que você precisa se provar. Que uma mudança de rumo se deu na tua vida, na tua história. E você precisa se provar. E você precisa todo dia empurrar uma pedra. E mostrar e fazer. E entender, e orar, e jejuar. Moisés estava nesse momento de sua vida. Ali, naquele lugar, ele entende que mesmo estando no meio do deserto, não era um lugar para blasfemar, não era um lugar para murmurar, não era um lugar para reclamar, não era um lugar para chorar, apenas era um lugar para construir. Era um lugar para viver o melhor de Deus, meu irmão e minha irmã. C.S. Lewis vai dizer: se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. Vou repetir. C.S. Lewis, um autor maravilhoso, meu autor de livros favorito. Ele diz: se você está indo no lugar para o lugar errado, voltar atrás é progresso. Deus quer progredir a tua vida nessa noite. Pastor, mas se eu me render a Jesus e mudar a minha vida, eu vou ter que dar um passo para trás. Meu irmão, Moisés deu um passo gigantesco para trás. 40 anos no palácio, e agora ele estava lá no meio do deserto. Mas quando Deus está comigo e contigo, meu irmão, quando Deus está na nossa vida, passo para trás é melhor do que 2 passos para frente. Ali no deserto ele constituiu família.
Deus deu mulher e filhos para Moisés. No deserto, Deus ensinou para Moisés coisas que ele nunca aprenderia vivendo no palácio. Na escassez, Deus ensinou para Moisés aquelas lições que na bonança a gente não consegue perceber. Na falta, na dor, no frio, no calor, no machucão, os pés que se machucavam no caminho do deserto. Aquele que antes só botava camisa da Adidas lá no palácio, só vestia terno Giorgio Armani no deserto, agora, irmãos, ele precisava vestir uns trapos e ficar cheirando ovelha. Quando ele chegou lá na terra do sogro dele, o sogro dele sabia, o povo hebreu era famoso por cuidar bem de ovelhas. Aí quando o sogro dele olhou para ele e falou assim: eu tenho uma ideia para você. Você que bota essa roupa bonita aí lá do palácio, acostumado a comer Nutella no palácio, eu tenho uma notícia para você. Você vai cheirar ovelha. Vai ter cheiro de ovelha. Irmãos, só aprende a ter cheiro de ovelha, cheiro de igreja, quem entendeu que a vida de vez em quando faz uma mudança de rumo. Que Deus prepare teu coração para as mudanças de rumo que Ele tem constituído na tua vida, na tua casa, na tua história. Construa resiliência. Deixa aí, deixa os seus ombros ficarem cascudos, aprenda com a dor. Um pensador, um filósofo famoso vai dizer que é bobagem dizer que a dor ensina. A dor não ensina, a dor só ensina se a gente quiser aprender. Porque se a gente não quiser aprender, pode doer o que for. O problema pode ser grande, do tamanho do que for, e a gente vai aprender nada, vai só sofrer. Então, no nome do Senhor Jesus, queira aprender com as dores que a vida nos propõe. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou aqui com uma dificuldade enorme para pregar hoje, porque eu só gosto de pregar gritando muito. E estou aqui me controlando, porque minha garganta está arranhando, porque eu estou há uma semana sem dormir direito com a minha esposa, por causa de alguns probleminhas de saúde das crianças. Teve noite dessa semana eu só dormi 2 horas. Que Deus nos ensine a partir das nossas dores. Que Deus nos ensine a partir dos nossos lugares de lágrima, dos nossos lugares de sofrimento, de dificuldade. Irmãos, Moisés olhou para esse lugar e viu: eu preciso mudar. Ele nem queria, mas a vida obrigou ele. Foi um acontecimento, teve um homicídio, ele fez parte daquilo, alguém o acusou, ele com medo, daqui a pouco o irmão dele ameaçou ele de morte, o novo faraó, e ele teve de ir embora. Quem sabe você nem planejou essa mudança. Quem sabe você nem fez mudança por consciência, mas por obrigação, por necessidade. Entenda que no nome do Senhor Jesus, até nas mudanças que é necessário a gente viver, Deus tem ensinamento para mim e para a tua vida. Porque a vida te obrigou a mudar, não quer dizer que Deus não tem obra grande com a tua vida. Em segundo lugar, eu preciso compreender que lugar de mudança e mudança de rumo prepara o nosso coração para viver em um lugar estratégico. Um lugar estratégico. Toda a história de vitória compreende momentos às vezes simples, ou até momentos de grande sacrifício,
Irmãos, Moisés agora estava obrigado a viver de forma simples. Irmãos, sabe qual é a verdade que impede a maior parte das pessoas a servir a Jesus Cristo numa igreja? É que a proposta de Jesus é muito simples, só que machuca a nossa carne. A proposta de Jesus inclui abrir mão de prazer. Gente, se tem uma coisa que a sociedade no tempo chamado hoje tem dificuldade de viver, é abrir mão de prazer. Fala em tudo, mas não tira o prazer dele, não. Fala em tudo, mas não tira o prazer dela, não. Meu irmão, minha irmã, o cristianismo é uma mudança de rumo. Uma mudança de rumo da mente, uma mudança de rumo do coração. E Moisés simboliza isso aqui com a sua história. Ele agora precisava viver uma vida simples. E tem uma coisa meio poética aqui, porque foram exatos 40 anos no palácio e agora vão ser exatos 40 anos no deserto. Poeticamente, numericamente, para cada ano de Nutella, de alegria, de barriguinha cheia, de dormir até meio-dia. Agora eram 40 anos no meio do deserto. Com o Senhor falando: fica aí, porque nesse lugar estratégico eu vou falar contigo. Meu irmão, entenda isso aqui, ó. O texto sagrado vai relatar que Moisés vai ter um encontro sobrenatural aqui. Amém? Vamos voltar para o texto? Versículo 2 diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Olha para cá. Todas as vezes no Velho Testamento que aparece essa expressão, o anjo do Senhor, quer dizer que é o próprio Deus, no que a teologia chama de teofania, que aparece. O anjo do Senhor vai aparecer para Abraão, o anjo do Senhor vai aparecer para Jacó, e aqui o anjo do Senhor aparece para Moisés. Ele olha, irmãos, para o meio do mato. Irmãos, essa é uma daquelas passagens bíblicas, assim como o peixe engoliu um homem, assim como o mar se abrir, que você só pode ler com fé. Tem que ter fé, porque diz o texto que o mato pegava fogo, mas o fogo não acabava com o mato. E para melhorar, alguns vão dizer para piorar, né? Não, é para melhorar, o mato e o fogo ainda começou a falar com Moisés. E ainda falou de um jeito muito específico, de um jeito que Deus gosta muito de falar. Sabe que tem um jeito que Deus gosta de falar? Você sabia disso? Sabe como é que ele falou? Ele chamou Moisés pelo nome dele. Ei, meu irmão, Deus quer falar comigo e contigo nessa noite. E sabe qual maneira peculiar de Deus falar? Ele fala com a gente e chama a gente pelo nome. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, se hoje, na hora dos louvores, vindo para cá, adorando a Deus, não escutou Deus falando contigo e chamando você pelo nome? Meus irmãos, eu tenho orado nesses dias para Deus dar experiências pentecostais com a igreja. Para Deus falar com a gente no trem, falar com a gente. Você sabe que Deus já falou comigo no trem? Sabe que Deus já falou comigo no ônibus? Teve uma vez, gente, que eu estava trabalhando em Nova Iguaçu, e aí eu estava pedindo a Deus um tema, Bruno, para um retiro que a gente ia fazer. E aí eu levantei, orei a Deus assim, e eu levantei a cabeça, Lília, Amanda, vocês foram para esse retiro. E aí eu levantei, o número do ônibus era 107. Eu abri a Bíblia no Salmo 107.
Aí quando eu olhei o restante dos números, o versículo, que eu nem lembro qual é, mas o versículo do Salmo é: e eu te colocarei num alto retiro. Eu falei, é esse o tema do retiro. Lembra? Foi uma bênção. O retiro 107.41, versículo 41, não foi isso? O retiro 107.41, foi o nome do retiro. Foi o número do ônibus. Deus falou comigo no ônibus, porque Ele fala no ônibus, Ele fala no trem, Ele fala para quem anda de bicicleta, para quem corre na Vila Olímpica, para a hora que você está tomando banho, quando você levanta, na hora de dormir, madrugada, de manhã, de tarde, da noite. Ele fala. Com Moisés Ele falou no meio de uma sarça, um mato pegando fogo, e contigo Ele pode falar agora. Pode ser que Ele tenha falado há meia hora atrás, na hora do louvor Ele fala. Quando é que Ele fala, pastor? Quando o coração está ardendo. Quando a gente está entendendo que a gente não é nada mais do que um pecador que precisa da graça. Ele fala, meu irmão. E quando é que Ele fala? Quando a gente está no lugar estratégico. Entenda, você precisa aceitar o lugar da mudança de rumo, porque se Moisés não tivesse mudado de rumo, ele não estaria no lugar estratégico. Onde ele estava? No Monte Horebe. Você sabe que o Monte Horebe tem um apelido? Pergunta para mim, pastor, qual é o apelido do Monte Horebe? Pergunta para mim, pastor, qual o nome, qual o apelido do Monte Horebe? O Monte de Deus. Sabe por quê? Porque essa história aconteceu lá. Moisés mudou o nome e o significado daquele lugar. Mudar de nome quer dizer mudar de significado. Mudar de nome quer dizer mudar a instância, mudar valor, mudar significado. Até aquele momento era Monte Horebe. Depois de Moisés, Deus e a sarça pegando fogo, virou o Monte de Deus. Eu não sei o que é o lugar do teu trabalho. Eu não sei o que é o lugar do endereço da casa que você mora. Eu não sei. Eu não sei o que é o lugar do teu bairro. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: se você encontrar e ver Deus face a face naquele lugar que você chama de teu, aquele lugar que tinha um nome, agora vai ter um outro nome, um apelidinho muito legal. As pessoas vão olhar e vão dizer: aquele é um lugar de Deus. A casa daquela mulher é um lugar de Deus. O trabalho daquele homem, pastor, mas você não conhece meu trabalho é horroroso, é um lugar ruim. É, irmãos, até você encontrar Deus lá naquele lugar. Porque uma vez Deus visitando a gente nos nossos lugares, aquele lugar, por mais ruinzinho que seja, se transforma num lugar tão cheio da presença, a ponto de chamarem de o lugar de Deus. Era um Monte Horebe, tinha um nome muito bonito, mas agora tem um nome mais bonito ainda, porque tudo que tem Deus fica mais bonito do que antes, gente. Deus quer embelezar a tua vida, teu coração, tua história. Quer embelezar os lugares onde você está, onde você se encontra, a tua casa, a tua família, teu endereço, teu trabalho. Deus quer mudar, quer embelezar. Como? Quando virem Deus na tua vida. O texto sagrado continua e diz assim a palavra do Senhor. Versículo 3. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça queima? Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele ia se aproximar para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa.
Meu irmão, minha irmã, a presença do Senhor é o lugar mais especial dessa terra. Pastor, mas a minha casa não pode virar um negócio desse não, pastor. Minha casa é lugar de pecado, pastor. Minha casa é lugar de homem bater em mulher. Minha casa é lugar de mãe amaldiçoar filho. Minha casa é lugar de lágrima, de sofrimento, de derrota. Meu irmão, minha irmã, o lugar onde o Espírito Santo de Deus visita, ele muda. As realidades são alteradas, são mudadas. As existências, as vidas, os significados das vidas mudam. Por quê? Só porque ele esteve presente ali. E aí eu chego no terceiro lugar. Se o primeiro lugar é lugar de mudança de rumo, se o segundo lugar é lugar estratégico, o terceiro lugar é lugar onde a presença de Deus está. E que lugar é esse, pastor? Eu não sei, meu irmão, porque eu não posso prever onde a presença estará. Sabe de uma coisa que pastor nenhum pode fazer? É prever, vem no culto hoje, que a presença vai estar lá. Pastor não pode fazer isso. A gente pode até pedir por isso, humildemente clamar e pedir, Espírito Santo, que a tua presença venha nos visitar. A gente pode humildemente pedir, a gente pode clamar, mas não pode fazer uma propaganda. Culto onde a presença de Deus vai estar. Eu não posso. Porque por mais que eu ore, que eu jejue, que eu clame, eu não posso manipular a presença de Deus. A presença de Deus tem dono, é dono, o dono dessa presença é o Senhor da presença. É o nosso Deus. É Ele, irmãos. É Ele, é só Ele. Toda honra para Ele, toda glória para Ele. Sempre foi Ele, sempre vai ser Ele. E se Ele quiser, e se for o querer dEle, para essa noite, nessa noite, Ele vai mudar a presença do lugar onde você está. Ele vai mudar desde os fios da tua cabeça até a planta do teu pé. Ele vai mudar o marido que você é, Ele vai mudar a mulher que você é, o filho que você é, Ele vai mudar. Porque é isso que a presença do Senhor, Deus, faz com a nossa vida. Sabe o que Moisés vai dizer? Lá na frente, lá ali na frente, a presença do Senhor vai ser tão poderosa na vida de Moisés, que vai ter uma hora que ele vai estar conversando com Deus, e Deus vai mandar ele para um outro lugar, e Deus então vai ouvir de Moisés. Moisés fala exatamente assim com Deus: olha Deus, eu vou para onde o Senhor está mandando eu ir, mas eu só vou se a tua presença for comigo. Moisés agora não admitia mais fazer uma mudança de sua vida sem que a presença do Senhor fosse com ele. Esteja pronto para mudanças em nome de Jesus. Amém, gente? Igrejas mudam, tipo de música muda, nossa roupa, estilo, tudo muda, irmãos. A única coisa que não pode mudar é a presença do nosso Deus dentro do nosso coração, direcionando a gente, alterando a gente, ensinando a gente, encaminhando a gente, mostrando para a gente o caminho que a gente deve andar. Que no nome de Jesus, o lugar de mudança e o lugar estratégico venha preparar você para viver no lugar onde a presença do Senhor Deus está. Eu profetizo nessa noite que a presença do Senhor vai encontrar você na tua casa hoje. A presença do Senhor vai constranger aquelas histórias na família, sabe? Sabe aquelas histórias de família que a gente tem vergonha de contar para os outros, e que a gente tem e vive na nossa realidade, na nossa família, mas que a gente pede: Deus, muda isso aqui, muda, e nunca muda, porque a gente não tem força para mudar. Eu profetizo a presença de Deus na tua casa, na tua família, e essa realidade vai ser alterada em nome de Jesus. Essa semana a gente perdeu um servo do Senhor.
Eu sou apaixonado por ciência, meus irmãos. Apaixonado por ciência. Ciências filosóficas, humanas, mas eu também sou apaixonado por astrofísica, física, por espaço, estrelas. E quando eu era mais novo, isso era um conflito para mim, até eu conhecer o professor Adalto Lourenço. Um físico, professor de uma faculdade, eloquente, maravilhoso, presbítero de uma igreja. E aquele homem me ensinou, aquele professor, que mesmo sendo um cientista apaixonado pela ciência, era possível ser um crente apaixonado pelo Espírito Santo. E eu quero, no fim dessa palavra agora, fazer uma citação do doutor Adalto Lourenço, que faleceu e nos deixou essa semana. A igreja tem o dever e o chamado de se posicionar quanto ao que a palavra de Deus apresenta sobre a criação do universo e de toda forma de vida. Ele, como físico, astrofísico que era, ele defendia que as histórias da Bíblia faziam sentido com a ciência. E no lugar dele, mesmo sendo humilhado pelos seus pares, porque os outros cientistas, a grande maioria deles, são agnósticos ou ateus. E quantas vezes eu vi amigos meus, professores de física ou professores de outras matérias, rindo de morrer desse homem, desse senhor, dizendo que era um absurdo as coisas que ele defendia, mas esse professor nunca arredou o pé da sua fé. E ele disse aqui, alguns anos atrás, no Instagram dele, que ele tinha decidido, lá na história dele, lá na vida dele, lá na academia onde ele ensinava, que ele ia se posicionar. Irmãos, eu quero terminar a palavra de hoje dizendo para você, dizendo para mim, que esse é o tempo de nós tomarmos posição. A Bíblia fala que quem é morto já está derrotado, porque era melhor que fosse quente ou que fosse frio do que ficar em cima do muro. Especialmente para os jovens, para os adolescentes, escutem essa palavra. Hoje tem muita condescendência com discursos, com ideias de hoje. E quando vai para a faculdade, você sabe qual é o número? Pai, mãe, está enviando o filho para a faculdade agora, sabe qual é o número? A cada 10 crianças, jovens, adolescentes que vão para a faculdade, 7 voltam desviados. Ah, pastor, que isso? A faculdade é tão perigosa. Não, não é a faculdade que é perigosa, é a gente que está ensinando mal. Porque de cada 10, o número que eu quero lembrar não é os 7 que se desviam. O que eu quero lembrar é de cada 10, 3 volta para a casa do Senhor firme e forte. Por quê? Porque o ensinamento foi sólido. Porque o que aprendeu foi forte. Igual vocês estão fazendo, ensinando coisa forte, coisa boa, coisa importante. Amém, gente? Então o professor Adalto, eu faço agora essa menção carinhosa, é esse homem de Deus que tanto me inspirou e tanto me inspira. Ele morreu, mas a inspiração dele ainda vive no meu peito, na minha vida, no meu coração. Eu decidi me posicionar na minha casa. Eu decidi me posicionar onde eu trabalho. Eu decidi me posicionar na cidade onde eu moro. Eu decidi assumir posição. E eu te convoco nessa noite para assumir um lugar onde você se posiciona. Posiciona como o quê? Como um homem e como uma mulher que encontraram Deus de verdade. De verdade, meu irmão.
Quando olharem a tua posição, talvez vão dizer igual disseram tantas vezes com o professor Adalto: ele é um maluco, ele é um doido, mas ele agora, meu irmão, minha irmã, que morreu, está na presença do Deus Todo-Poderoso, e eu tenho certeza que ele está sendo abraçado pelo Mestre e dizendo: entra aqui, servo bom e fiel, porque você foi fiel, onde era quase impossível ser fiel, você se posicionou. Por isso eu te digo: entra agora na minha eternidade. Meu irmão, a presença de Deus mudou Moisés, a presença de Deus mudou Adalto Lourenço, a presença de Deus mudou a minha vida, e quem sabe hoje a presença de Deus resolveu trazer você aqui nesse lugar para mudar o teu coração, para mudar o lugar onde você se encontra. Pastor, o lugar que eu me encontro não é um lugar físico, é um lugar sentimental. O meu coração está preso em alguém, em alguma coisa, numa história. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, que a presença do Espírito Santo de Deus mude até os lugares improváveis do teu coração e da tua mente. Que a presença do Espírito Santo de Deus seja tão ímpar, tão incomparável, tão inconfundível, que quando você sair daqui, desse lugar, nessa noite, você possa dizer: eu fui naquele lugar hoje e eu estive na presença de Deus. Por que você fala um absurdo desse? Porque o meu coração saiu queimando daquele lugar, e eu estou decidido que agora eu vou mudar a minha casa, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha mente, eu vou mudar meu coração, eu vou mudar a minha caminhada. Meu irmão, Moisés viveu 40 anos no lugar de paz, 40 anos no lugar de deserto, mas agora, depois de encontrar essa sarça pegando fogo, depois de viver essa experiência louca e milagrosa, e depois de estar na presença do Senhor, ele estava preparado para viver os melhores 40 anos de sua vida. Nos próximos 40 anos, Moisés vai falar para a rocha e vai sair água. Nos próximos 40 anos, Moisés vai pegar um pedacinho de madeira, vai encostar na onda do mar, e o mar vai se abrir. Nos próximos 40 anos, Moisés vai subir no monte de Deus, vai falar com Deus, e quando descer, o rosto dele vai estar brilhando. Os melhores e mais incríveis anos da vida desse homem estavam esperando por ele. Quando, pastor? Depois do dia que ele encontrou com Deus verdadeiramente. Eu termino a palavra de hoje te perguntando: o que está te esperando amanhã? Eu não sei, meu irmão, mas uma coisa eu sei: se você encontrar com Deus hoje, amanhã está te esperando o melhor período da tua existência. O melhor período da vida de Moisés acontece quando ele tem um encontro com Deus. O melhor período da tua vida só vai acontecer quando você encontrar com esse Deus de todo o seu coração. Feche seus olhos e curve sua cabeça, no nome de Jesus.